Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você conferindo aqui na TV Justiça. É o Plenárias, que já começou. Hoje com os principais momentos da sessão do dia 30 de maio de 2018. Aliás, Karina, na verdade, o nosso programa de hoje ele terá uma abordagem um pouquinho diferente, porque nós temos um único julgamento nessa sessão do dia 30 de maio, mas que, na verdade, ele foi iniciado no ano passado, com continuidade na semana passada e mais uma etapa vencida nesta semana. Exatamente, Cadu. Já são 3 sessões plenárias em que o tema idade mínima para o ingresso no ensino fundamental vem ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Nessa quarta-feira, como você disse, um julgamento único, tanto uma ação declaratória de constitucionalidade teve o julgamento continuado, como também uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma ADPF, da relatoria do ministro Luiz Fux e apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que questiona 2 resoluções do MEC, não é, do Conselho Nacional de Educação, e que traria como idade mínima para o ingresso no ensino infantil os 4 anos completos e como idade mínima para o ingresso no ensino fundamental a idade mínima de 6 anos, com uma observação. Essa idade completa deve ser aferida até o dia 30 de março do ano letivo, de modo que se a criança completar os 4 ou 6 anos posteriormente a essa data, não seria possível fazer a matrícula, nem no ensino infantil e nem no fundamental. E é justamente essa a grande discussão que está sendo travada no plenário do Supremo Tribunal Federal nessas 2 ações, tanto na ADC quanto na ADPF. O placar até agora está empatado, 4 ministros entendem, na verdade, todos os ministros, por votação unânime, entendem que é possível, sim, a Lei de Diretrizes e Bases fixar a idade mínima de 6 anos para o ingresso no ensino fundamental e que a resolução também delimite que essa idade mínima deva ser exigida. A grande controvérsia entre os ministros e que acaba dividindo o plenário até esse presente momento é quanto à data como marco para esse corte etário, como disse o ministro Edson Fachin, a data de 31, eu falei 30 de março, na verdade, 31 de março do ano letivo. Para o ministro Edson Fachin, relator da ADC, esse corte etário seria inconstitucional. Mas, para o ministro Luiz Fux, relator da ADPF, o Poder Judiciário não poderia interferir nessa opção legislativa, nessa expertise dada ao Ministério da Educação e que, portanto, deveria ser considerado constitucional. Até agora, como eu disse, 4 ministros julgaram no mesmo sentido do ministro Edson Fachin, entendendo que há uma inconstitucionalidade nessa expressão e nessa data limite para se completar os 4 ou 6 anos, mas a outra metade que já se formou acompanha o ministro Luiz Fux no sentido de que o judiciário não deve se intrometer. Essa é matéria do Ministério da Educação e que, portanto, é constitucional a exigência. O julgamento das 2 ações que foi retomado agora, como eu disse, depois da 3ª sessão de julgamentos discutindo esse tema, foi feito o voto vista pelo ministro Marco Aurélio e devemos aguardar quando do retorno desse tema ao plenário para buscar o voto, não só do ministro Marco Aurélio, mas também o voto do ministro Celso de Mello e da ministra Carmen Lúcia. Karina, portanto, vamos fazer uma pequena viagem no tempo, porque a questão sobre se crianças com 6 anos incompletos podem ingressar no ensino fundamental, como já dito, começou a ser analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal na sessão do dia 27 de setembro do ano passado, primeiro com uma ADC. Nas sessões posteriores, se transformaria em um julgamento conjunto com uma ADPF. E exatamente o que nós vamos ver agora, o início desse julgamento e a partir exatamente dessa sessão plenária de setembro do ano passado. Vamos ver como foi o início desse julgamento na reportagem da TV Justiça. Os ministros começaram a julgar uma ação em que se discute a constitucionalidade de dispositivos da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que determinam a idade mínima de 6 anos para o ingresso no ensino fundamental. A ação foi proposta pelo Mato Grosso do Sul, porque muitas escolas públicas e particulares no estado têm negado matrícula para crianças que não completaram 6 anos até a data de início do ano letivo. O relator, ministro Edson Fachin, votou pela procedência da ação para garantir que crianças que completam 6 anos durante o ano letivo, independente do mês de aniversário, sejam matriculadas. Estou a dizer, portanto, e já me encaminho para a conclusão, que há pedido expresso na inicial da apresentação
no sentido de que seja julgada procedente para declarar a constitucionalidade dos artigos 24.2, 31 e 32 caput, que fixou a idade mínima de 6 anos completos para o ingresso no ensino fundamental. Tem-se, eu estou fazendo, portanto, essa percepção da pretensão inicial, tem-se que o pretendido é, a rigor, a procedência para que se dê uma interpretação conforme a Constituição, a fim de que o sentido possível da norma objeto da apresentação, ao ser referendado, se o for por esta Corte, é de que o corte etário obstativo para a matrícula no ensino fundamental, estabelecido pelas normas regulamentadoras federais, seja declarado compatível com a Constituição. E, nesta medida, a questão infralegal será examinada na DPF 292, da relatoria do eminente ministro Luiz Fux. E aqui compreendo que cabe reconhecer que a norma constitucional vigente estabeleceu e reconheceu o direito ao acesso ao ensino fundamental para as crianças de até 6 anos de idade, sem qualquer corte etário obstativo de tal direito, que, se existir, apresenta-se contrário ao comando constitucional consignado no artigo 208 da Constituição, nomeadamente no inciso 5º, que já me referi, bem assim nos incisos 1, 4 e respectivo parágrafo 1º desse artigo 208. Ocorre, e por isso que eu estou propondo o julgamento procedente, é que entendo que a LDB não dispõe expressamente sobre esse corte etário obstativo de matrículas de crianças, quer no ensino fundamental, quer no ensino infantil, de modo que, apreendendo este sentido da LDB, entendo que ele não conflita com as normas constitucionais que regulam o tema, nomeadamente o artigo 208, inciso 5º, como mencionei. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o relator. Por um critério meramente limitativo administrativo, você que nasceu em abril fica 1 ano sem estudar. E daqui 1 ano você retorna. O 206, inciso 1º, diz: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Igualdade de condições, a igualdade daqueles que completam 6 anos, no caso, completam 6 anos no ano do ensino fundamental, de janeiro a dezembro. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Na semana passada, o julgamento da exigência mínima de idade para o aluno entrar no ensino fundamental voltou ao plenário do Supremo Tribunal Federal com a apresentação do voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Foi exatamente nessa sessão que outro processo, tratando sobre o mesmo tema, também teve o julgamento iniciado, a partir daí transformando-se em um julgamento conjunto. Vamos rever na reportagem da TV Justiça, na cobertura da sessão do dia 24 de maio, quinta-feira da semana passada. O plenário começou a julgar 2 ações que tratam da exigência de idade mínima de 6 anos para a criança ingressar no ensino fundamental, conforme determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Uma dessas ações começou a ser julgada no ano passado. Na sessão desta quinta-feira, o julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Assim como os ministros Edson Fachin, relator, e Alexandre de Moraes, que votaram em 2017, o ministro Luiz Roberto Barroso considerou que a exigência mínima de idade é constitucional, mas ele divergiu em relação ao marco temporal. Para o ministro, o prazo fixado de 6 anos completos até 31 de março deve ser respeitado. O ministro também considerou que a matrícula antes dessa idade pode comprometer o desenvolvimento das crianças. Se considerarmos as características da criança de 5 anos de idade, conforme sucintamente apresentadas, é extremamente preocupante a sua submissão a processos avaliativos
que implicarão, em última instância, em decisões sobre sua progressão em relação ao nível de ensino. Em questões técnico-especializadas, se a decisão do órgão competente for razoável e devidamente justificada, o Poder Judiciário deve ter, em relação a ela, uma atitude de deferência e de autocontenção. E aqui eu faço um parênteses porque considero importante e há muita incompreensão nessa matéria. Como regra geral, o Judiciário deve ser deferente para com as escolhas políticas tomadas pelo Legislativo e o Judiciário deve ser deferente para com as decisões técnicas tomadas pelos órgãos especializados competentes. É assim que trato, como regra geral, decisões do CAD, é assim que trato, como regra geral, decisões do Tribunal de Contas da União, é assim que trato, como regra geral, decisões do Conselho Nacional de Justiça. E só me animo a sobrepor a minha própria valoração à dos órgãos técnicos especializados se houver usurpação de competência, inobservância de devido processo legal ou manifesta falta de razoabilidade na decisão proferida. Portanto, e por este primeiro fundamento, presidente, eu estou defendendo o respeito à decisão técnica do Ministério da Educação quanto ao momento do início do ensino fundamental. Depois do voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso, o julgamento foi suspenso. O julgamento voltou ao plenário do Supremo Tribunal Federal na sessão desta quarta-feira. E é o que vamos conferir no próximo bloco do Plenárias, logo depois do intervalo. Plenárias está de volta. No primeiro bloco do programa de hoje, vimos o início do julgamento sobre a idade mínima para ingresso no ensino infantil e fundamental. Uma das ações foi iniciada ainda em 2017 e, na semana passada, outro processo foi apresentado sobre o mesmo tema, transformando-se em um julgamento conjunto. Karina, no caso aqui, qual a diferença entre as duas ações? Uma ação declaratória de constitucionalidade, uma ADC, e uma ADPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Qual a diferença? Como isso se transforma no julgamento conjunto? A gente pode dizer que o pano de fundo que está sendo discutido é o mesmo. Essa idade mínima e o ingresso no ensino infantil e fundamental a partir de uma idade mínima fixada por lei e por duas resoluções do Conselho Nacional da Educação e a data de corte etário para os anos completos, para se completarem aqueles anos de idade mínima exigidos tanto por essas resoluções como para a Lei de Diretrizes e Bases. A ADC, a ação declaratória de constitucionalidade, segundo a Constituição, ela somente pode ser proposta em face de uma lei federal para a qual se pretenda confirmar a constitucionalidade em razão de diferentes posicionamentos judiciais acerca da constitucionalidade dessa norma. Então, na ADC, o que se ataca, e a ação foi proposta pelo governador do estado do Mato Grosso do Sul, o que se ataca é a exigência mínima de 6 anos para o ingresso no ensino fundamental prevista na Lei de Diretrizes e Bases, uma lei de caráter nacional, e entendendo que a maior parte da legislação, maior parte não, algumas outras leis que foram criadas de interesse local, por exemplo, estariam fixando a data de 31 de março para se ter esses 6 anos completos. Então, o que se discute aqui é se essa norma da Lei de Diretrizes e Bases, que fixa essa idade mínima de 6 anos, é constitucional ou não. E na ADPF, o que se ataca não é uma lei propriamente dita, mas são resoluções do Conselho Nacional da Educação, 2 resoluções, que estabelecem a idade mínima de 4 anos para o ingresso no ensino infantil e 6 para o ensino fundamental, mas que fixam, aí sim, essas 2 resoluções fixam a data de 31 de março para que se verifique que se essas idades já estejam completas para que as crianças possam ser matriculadas naquele ano letivo. Se não tiver os 4 anos ou 6 anos completos até o dia 31 de março do ano letivo,
elas terão que esperar para o ano seguinte apenas poderem se matricular. E é justamente esse argumento da Procuradoria-Geral da República, se isso estaria conforme a Constituição, essas resoluções, daí a propositura da ADPF, que não se ataca propriamente uma lei, mas uma resolução que foi criada a partir da Lei de Diretrizes e Bases, que, por sua vez, foi criada à luz do que determina a Constituição Federal. Mas, como a gente disse, Cadu, seja na ADPF, seja na ADC, seja na ADC, na ação declaratória, a grande discussão é sobre esse marco e essa data para se completar essa idade mínima, como disse o ministro Edson Fachin, que a gente falou no primeiro bloco, esse corte etário como um marco decisivo para o ingresso no ano letivo daqueles anos de 4 ou 6 anos completos para ensino infantil e fundamental, respectivamente. Pois é, então, justamente, como vimos, primeiramente, começando com uma ação, acrescenta-se na sessão seguinte, já agora em 2018, na semana anterior, a outra ação transformando-se aqui em um julgamento conjunto, sendo que houve a apresentação do relatório na sessão anterior e, a partir daí, tivemos, já na sessão única desta quarta-feira, a continuidade do julgamento, já a partir do voto do relator da segunda ação sobre o tema, ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux foi o primeiro a falar na sessão sobre a idade mínima de 6 anos para matrículas no ensino fundamental. Ele é o relator de uma das ações e considerou esse limite ideal para o ingresso das crianças. Sobre a data de corte, fixada em 31 de março em resolução do Conselho Nacional de Educação, o ministro disse que é necessário manter esse marco. Essa idade completa até 31 de março, essa uniformização da política pública instituída, ela visa permitir um percurso escolar contínuo entre os diversos sistemas de ensino. Permite a criança vivenciar cada etapa de acordo com a sua faixa etária. Também entenderam que a resolução deve continuar vigente os ministros Luiz Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Eles disseram que se trata de política pública e, por isso, o Supremo não deveria interferir. Para aprender, a gente tem a vida inteira. Para ser criança, a gente só tem aquela primeira fase da existência. Portanto, eu não acho que seja o melhor interesse da criança começar mais cedo do que a hora. Entendo que não é dado ao Poder Judiciário, utilizando critérios de razoabilidade, de proporcionalidade, ingressar no âmago de uma política pública. Se se trata de mudar os rumos desta política pública, cuida-se também de fazer para e passo uma modulação. Porque certamente amanhã, depois da manhã, mesmo talvez no ano que vem, não haja condições para que o sistema se adapte de maneira adequada. Já os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Dias Toffoli argumentaram que o critério utilizado pelo Conselho não está em harmonia com a Constituição. Para eles, a idade de 6 anos deve ser o único marco, independentemente do mês que essa idade foi atingida. O respeito ao melhor interesse da criança, no que concerne ao seu direito fundamental de acesso à educação, entendo o que se faz, admitindo-se que há mais de uma interpretação, entendo que se faz pela interpretação que prestigia, na sua maior potencialidade, o direito ao acesso à educação nos termos estabelecidos pelo regime constitucional específico. 6 anos é um critério razoável, só que 6 anos. A partir disso, março, abril, junho, setembro, aí é uma discricionariedade, a meu ver, não razoável, que fere a isonomia. Porque todos aqueles que completaram 6 anos em 2018 têm direito ao primeiro ano do ensino fundamental. O estabelecimento deste corte etário em 31 de março, ele, na verdade, não se harmoniza com o texto constitucional. Debate extremamente relevante e aprofundado, razão pela qual me cinjo a subscrever, pedindo vênia ao ministro Luiz Roberto Barroso e ao ministro Luiz Fux, as posições adotadas em ambos os processos
pelos ministros Luiz Edson Fachin, relator da ADC, e que abriu a divergência na DPF, ministro Alexandre de Moraes, ministra Rosa Weber. Mas o julgamento foi suspenso depois que o ministro Marco Aurélio pediu para analisar melhor o tema. As implicações reveladas pelos votos proferidos leva-me a pedir vista dos dois processos. Bom, Karina, portanto, agora a expectativa que nós temos é justamente para a apresentação do voto vista do ministro Marco Aurélio posteriormente, na expectativa, inclusive, do desempate deste julgamento conjunto agora a respeito dessa questão envolvendo educação, a idade e o marco, se ele existirá ou não, para o ingresso no ensino fundamental e também no ensino infantil. Vamos esperar e você vai acompanhar conosco no plenário e também aqui no Plenárias. Mas na sessão plenária desta quarta-feira ainda temos mais uma movimentação importante. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, afirmou que a Suprema Corte está atenta ao momento que o Brasil vive e que está exercendo as suas atribuições com profunda preocupação, atenção e responsabilidade. A ministra Carmen Lúcia destacou que é necessário ter serenidade, mas também rigor e respeito ao cumprimento dos direitos fundamentais. A presidente da Suprema Corte assegurou que a democracia não está em questão e que o direito oferece soluções para o momento atual. Garantiu ainda que os cidadãos brasileiros podem confiar no Poder Judiciário. Não poderia deixar de acentuar que esta sessão e a atuação deste Supremo Tribunal Federal, no exercício de sua competência para julgar, é cumprida hoje com profunda preocupação, atenção e responsabilidade com o grave momento político, econômico e social experimentado pelos cidadãos brasileiros. Lutamos e conquistamos a democracia, trabalhamos como órgão direta e soberanamente responsável pela sua manutenção e aperfeiçoamento permanente. Somos juízes a serviço do Estado democrático de direito. Também na democracia se vivem crises, mas dificuldades se resolvem com a aliança dos cidadãos e a racionalidade, objetividade e trabalho de todas as instituições, de todos os poderes. A democracia não está em questão. Há questões sociopolítico e financeiras nas democracias também. Mas o direito brasileiro oferece soluções para o quadro apresentado e agora vivido pelo povo brasileiro. Não se há de deixar ao povo o sofrimento pela carência de aplicação do direito. Para isso, somos juízes e não nos afastaremos dos nossos deveres. Como esperamos possa cada cidadão brasileiro confiar que o Poder Judiciário brasileiro não deixa de cumprir sua obrigação de guardar a Constituição e de resguardar e assegurar a eficácia dos direitos dos brasileiros. Não fazemos milagre, fazemos direito, mas ele será garantido. Não temos saudade senão do que foi bom na vida pessoal e, em especial, histórico de nossa pátria. Regimes sem direitos são passados de que não se pode esquecer, nem de que se queira lembrar. Este Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, contando com a responsabilidade e a atuação de cada cidadão, cumprirá o seu dever, como espera que todas as instituições públicas e particulares o façam. Porque é esse o sentido da convivência na polis, porque é esse o merecer do Brasil, porque é essa a nossa obrigação com o que veio antes e com o que estamos a construir, apesar de eventuais embaraços em cada momento histórico. A construção permanente do Brasil é nossa e ela é permanente, democrática e comprometida com a ética. Não há escolha de caminho. A democracia é o único caminho legítimo. Cumprimos nosso dever com a República Federativa do Brasil. Há que se ter serenidade, mas também rigor, com o cumprimento e o respeito aos direitos, especialmente os direitos fundamentais. Há que se ter seriedade e também manter a esperança. Há que se cuidar dos direitos e também garantir os serviços e o incansável combate à corrupção.
Não vivemos de quimeras, embora lutemos por sonhos. Mas a honestidade e a eficiência em benefício de todos os brasileiros é ato de respeito e de compromisso de todos para com todos. Repito, somos juízes brasileiros, mas, antes de tudo, somos cidadãos comprometidos e responsáveis pelas necessidades do Brasil. Tenham certeza, os jurisdicionados cidadãos brasileiros, estamos cumprindo e continuaremos a cumprir nosso dever constitucional. O Brasil vale a pena e é este o compromisso de cada juiz brasileiro e, em especial, deste Supremo Tribunal Federal. E por aqui vai ficando o nosso Plenárias de hoje. Karina, encontro marcado na próxima semana com mais julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Exatamente, na próxima semana com julgamentos no direto do plenário na quarta-feira pela manhã e no período da tarde e na quinta-feira também. E o nosso encontro marcado no final de semana com o Plenárias. Obrigado pela sua companhia como sempre e continue conosco aqui na TV Justiça.